E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, hoje trazendo mais um vídeo aqui para vocês de explicação de exercício para vocês, e dessa vez vou explicar como realizar o supino inclinado com barra, né? Aí no banco pode ser tanto 30 graus quanto 45 graus, né? Esse banco aqui, por exemplo, ele tem como regular a altura do banco. Nas academias, geralmente esse banco ele é estável em 45 graus, então o inclinado geralmente nas academias convencionais é estável ali na posição de 45 graus, mas algumas academias têm esse tipo de banco que você consegue regular a altura, tá? Então dessa vez vou explicar como realizar o supino inclinado com barra, tá? Primeiramente, quais músculos trabalha nesse exercício, Matheus? Geralmente o pessoal me pergunta. Você trabalha o músculo peitoral, né? Com ênfase na porção superior do peitoral, a parte de cima do peitoral. É claro que você vai trabalhar o peitoral como um todo, o músculo peitoral como um todo, mas a ênfase do exercício seria na parte superior. E também tem os músculos que auxiliam no movimento, que seria o tríceps braquial e o deltoide, principalmente o deltoide anterior, tá? Beleza, agora você entendeu quais músculos vão trabalhar, agora como executar da forma correta, né? Então, primeiramente, o ideal seria você estar deitando lá no banco com sua coluna toda apoiada. Então, você vai apoiar todo o seu quadril, toda a sua questão da coluna lombar, da torácica e a sua cervical e sua cabeça. Então, nada de ficar com a cabeça levantada fazendo o exercício. Você mantém a cabeça apoiada, tá? Beleza, então apoiou certinho no banco. Próxima etapa é a forma com que você vai segurar na barra ali para fazer o supino, né? Tem algumas pessoas que preferem fazer uma posição da mão de uma concha, que abraça aqui e aí ela pega a barra e faz o movimento do supino, dobrando e esticando o braço, né? Essa posição da mão tem algumas pessoas que preferem, mas tem que tomar muito cuidado porque o risco é maior da barra escapar da sua mão. Então, se porventura você levantar um pouquinho, a barra tem muito risco de você estar se machucando, a barra cair em cima de você. Então, geralmente, o que a gente também costuma, a forma de segurar mais convencional seria você abraçando a barra com o polegar, ele entrelaçando ali na barra junto com sua mão. E assim você vai ter mais segurança, digamos assim, para estar fazendo o exercício. Então você consegue fazer certinho também, passando essa parte do polegar. Então o polegar ele ajuda na firmeza da forma que você vai segurar na barra. Beleza? Próximo ponto que é bem relevante também é a questão do punho. O ideal é seu punho ficar alinhado com o restante do braço, né? Então você fazer um movimento com o punho alinhado, porque algumas pessoas acabam jogando o punho, a barra quase na parte superior da mão. Isso faz com que force muito o punho, mesmo com esse peso leve que eu já sinto incômodo, para demonstrar para vocês. Então o ideal não seria ficar com o punho torcido, a barra quase aqui no início da mão. O ideal é você trazer a barra quase aqui na parte bem inicial aqui da mão, próximo ao antebraço, que aí você vai entrelaçar os dedos, o seu punho tem que ficar reto, não pode ficar dobrado. Isso a longo prazo pode estar machucando o seu punho, beleza? Então já no início já tem essa questão da pegada, a forma do seu punho e a forma de você segurar a barra, tá? Vamos ao segundo ponto que também é bem importante, que é a questão do cotovelo, né? Tem vários pontos relevantes ali sobre o cotovelo. Primeiro, Matheus, onde eu trago o cotovelo? Eu trago na linha dos ombros? Eu trago um pouco abaixo? Trago muito em cima? Qual é a questão do cotovelo, né? Então o ideal, já falando para vocês, o cotovelo, o ideal, ele vinha aqui na linha do mamilo, tá? Na linha do externo, né? Que é o osso aqui que tem na parte do peitoral. Então ele trazer nessa porção aqui, não trazer na linha dos seus ombros. Isso aumenta muito o risco de você se lesionar, né? O ombro ele fica muito no seu limite e com uma sobrecarga alta, isso pode não ser legal, tá? Pode até deslocar seu ombro ali se fizer de uma maneira muito equivocada. Então, o ideal é você trazer a barra aqui mais para frente. Então, vou descer tudo só para vocês verem. Trazer aqui na linha do mamilo, tá? Não trazer muito lá na linha dos ombros,
tá? E isso pode ser prejudicial. Então você traz a barra mais embaixo, tá? Então o cotovelo, ele vai vir aqui na parte, ó, o cotovelo vai vir alinhado com a linha do mamilo, tá? Beleza, então agora você sabe para onde seu cotovelo desce, né? Mas, Matheus, até onde eu vou com a barra? Isso muitas pessoas ficam com dúvida na questão do supino, né? O ideal, você elevando a barra, trazendo o seu cotovelo, a relação aqui do seu braço, fazendo o ângulo de 90 graus, que seria a ponta de um quadrado, que é o ângulo de 90, você trazendo aqui em 90 graus, esse ponto já é o ponto de maior ativação do seu músculo peitoral, tá? Você descendo um pouco a mais, pode ser feito, mas para quem já tem algum incômodo no ombro, pode não ser legal, né? Você descer demais, alongar demais, pode não ser muito legal. Aumenta o trabalho muscular, a amplitude do movimento, né? Que é uma coisa que também é bem interessante para os resultados, mas também força um pouco mais essa articulação. Então, você trazendo até 90 graus, você já tem uma boa ativação. Daqui 90 graus mais ou menos para cima, 90 graus mais ou menos para cima. Aqui você já tem uma boa ativação, um bom exercício. Mas, Matheus, eu consigo descer um pouco a mais e não sinto nenhum incômodo no meu ombro. Beleza, pode estar fazendo assim também, sem problema algum, tá? O exercício também está certo. Então, o ideal é chegar no mínimo em 90 graus, mas também pode descer um pouquinho a mais para estar fazendo o movimento da forma correta. Fazer muito curtinho, às vezes a pessoa bota muita carga e faz muito curtinho, chega nem o cotovelo em 90 graus, aí já não é certo, né? O peso está muito alto e não está tendo um bom trabalho muscular, tá? Então, trazendo o mínimo em 90 graus. Outro ponto sobre o cotovelo, até onde eu estico, Matheus? Eu estico meu braço todo ou eu deixo um pouquinho flexionado o cotovelo? Deixa um pouquinho flexionado, por quê? Se você ficar, às vezes o pessoal também faz com muita explosão, ele estica, já até instalou o meu. Se você esticar ele todo, assim num movimento de explosão, isso não vai ser legal para a articulação, porque você vai bater no limite da articulação. E aqui está com uma sobrecarga, eu estou fazendo com peso aqui demonstrativo, né? Mas se eu botar muita carga e ficar toda hora, desci, bati a articulação, desci, fui no limite. Tem gente que descansa com peso aqui. Isso aqui, quem está segurando a barra aqui, no caso é seu cotovelo. Então isso não é legal. Então tem que sempre deixar o cotovelo um pouco flexionado, um pouco dobrado, para você estar preservando a sua articulação. Então não tem necessidade de esticar no limite a sua articulação. Isso não é legal, tá? Então não estica o seu cotovelo todo, tá? Outro ponto que não sinalizei para vocês, então questão do cotovelo é isso. A forma de que você estica, até onde você desce e qual posição você desce, né? Mas às vezes a pessoa também fica com dúvida onde segurar na barra. Matheus, eu seguro na linha dos meus ombros, eu seguro eu seguro bem aberto, aonde eu seguro, né? Claro, tem algumas variações, existe o supino um pouco mais fechado, para você ativar um pouco mais o tríceps, e tem um mais aberto que você tenta dar uma isolada também na musculatura do peitoral. Mas qual seria o ideal, né? O ideal seria você conseguir fazer esse ângulo de 90 graus quando você descer. Então, se eu segurar muito fechado, eu não vou fazer esse ângulo de 90 graus. E quando eu seguro muito aberto, eu não vou conseguir também chegar nesse ângulo de 90 graus. Então, o ideal é você segurar na barra de uma forma que seu cotovelo faça esse ângulo de 90 graus, que é aproximadamente, geralmente já tem até algumas, depende da barra, né? Mas já tem até geralmente uma parte antiderrapante aqui. Então, geralmente nessa parte é onde você vai segurar com as suas mãos e você vai trazer a barra e vai fazer esse ângulo de 90 graus e já vai estar fazendo o movimento da forma correta, tá? Então, esses seriam os pontos principais ali para você estar fazendo o supino da forma correta, tá? Então, falei do punho, falei do seu cotovelo, falei dos seus ombros, né? Falei da sua coluna, como que fica posicionada. A questão dos pés também sempre comento nos vídeos para vocês, né? Esse banco aqui, como ele é um pouco antigo, ele é mais, digamos assim, mais tradicional, não tem onde apoiar o pé, né? Alguns bancos mais novos, eles já tem até no próprio aparelho um lugar para você posicionar os pés um pouco mais no alto. Se você não tiver isso no seu aparelho, que nem eu não tenho aqui, posso botar um step, que é aquele bloquinho de borracha aqui na frente, só para eu colocar os pés um pouco mais no alto. E quando você deita aqui no banco
e fica tentando colocar nos pés, tem uma tendência de curvar um pouco essa questão da lombar aqui, então fica um espaçamento. Então algumas pessoas que têm algum certo desconforto na lombar, acaba sentindo algum desconforto. Quando coloca os pés um pouco mais elevados, dá um certo conforto para a pessoa, né? Então esse também é um ponto bem relevante, aonde posicionar seus pés, né? É bem relevante, então você pode botar um step aqui para apoiar e dar um conforto, mas é mais para quem tem algum incômodo na lombar. Para quem não tem incômodo na lombar, não vai fazer diferença você ficar com os pés no chão. Então pode ficar com os pés no chão que também tá certo. O que não pode é ficar zanzando com o pé no alto. Às vezes eu vejo o pessoal com os pés aqui até pode, né? Mas não seria o ideal. Você botando o pé no alto, travando aqui no alto, tentando se equilibrar. Porque quanto mais instável você tá, a base não tá instável, geralmente mais coordenação você vai precisar para equilibrar e tudo mais. Então você tem que estabilizar bem seu corpo para você estar fazendo um movimento bem concentrado, tá? Então aí o ideal é você estar posicionando os pés ali para equilibrar seu corpo e você centralizar a força, né, no músculo alto. Então esses são todos os pontos que você precisa prestar atenção para fazer o supino inclinado com barra. Claro, eu falei muito detalhe, já é para quem é de iniciante a avançado, então esse vídeo serve para todo mundo. Para quem é iniciante, pô, Matheus, é muita informação, não tem problema, você pega só algumas informações básicas ali de como executar e vai fazendo, que com o tempo você vai se familiarizando com isso e depois você vai conseguir entender todos os pontos e colocar isso em prática, né? Então, se você é iniciante, não fique com medo ali, depois com o tempo você vai pegando ali tudo certinho. Para quem é avançado, com certeza vai colaborar algum ponto ali que ele talvez nunca tenha prestado atenção, com certeza vai te ajudar, tá? Se você ficou com alguma dúvida ou se você quer acrescentar algum ponto, você pode mandar aqui nos comentários que os inscritos ali geralmente trocam ali entre si, ou eu também respondo lá os inscritos, tá? Então compartilha com seu amigo, sua amiga que também treina, que também precisa conhecer um pouco mais sobre o supino, compartilha esse vídeo com ele, se inscreva no meu canal, se você gostou, deixa aquele like. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo, fui!